Começamos essa história vendo uma elfa acordando e dizendo bom dia a alguém chamado Zenos, dizendo que é hora de levantar e então vai para a cozinha preparar o café da manhã. Alguns minutos depois, o tal Zenos finalmente se levanta, retribui o bom dia à elfa, chamando-a de Lily, e senta-se para beber seu chá preto. Nesse momento, Lily compartilha conosco um pensamento, dizendo que um curandeiro é de terceira categoria se apenas cura ferimentos, aqueles de segunda classe se curam e confortam, e os de primeira classe tornam o mundo um lugar melhor. Mencionando que a história desse reino, conhecido como Herzet, está intimamente ligada aos curandeiros, pois eles ajudaram muito a desenvolver essa nação, conquistando uma posição muito importante nessa sociedade, sendo o hospital o local onde os curandeiros se encontram para aprender magia de cura sofisticada e obter sua licença, antes de começarem de fato suas jornadas como curandeiros. No entanto, em um canto do reino, há alguém que não recebeu a educação formal e também não possui licença para praticar a cura, e adivinha quem é, galera? Sim, é o nosso brother Zenos, que inclusive está tratando um paciente e ao finalizar recebe um pagamento modesto por seu serviço. Com a saída do paciente, Lily o lembra que hoje ele tem uma visita domiciliar e o médico informa que só deve retornar à noite, e por conta disso, a elfa se compromete a preparar o jantar enquanto o humano está fora. A cena então muda e vemos a Lily acendendo o fogo e preparando o rango, até que Carmilla sente o cheiro de comida e vem ver o que está sendo preparado, mencionando que a comida da moça sempre a deixa ansiosa. A elfa, toda feliz, apenas responde que está treinando para um dia ser esposa de Zenos, e Carmilla, ao ver toda essa empolgação, diz que vai descansar mais um pouquinho no seu quarto e sai voando para tirar uma soneca. Nesse momento, uma mulher chamada Sofia entra na residência procurando pelo médico. Lily informa que ele saiu para uma visita domiciliar e, como ela não tem escolha, Sofia diz que irá esperar por ele, mencionando que esperava ter aquele rapaz bonito só para si se chegasse mais cedo, mas a sorte nem sempre está do nosso lado. E então uma mulher gato chamada Linga entra por ali procurando pelos Zenos, e eu já penso que a população feminina da cidade toda está na casa do rapaz, mas seguimos. Lily Ovelinga dá o mesmo aviso, dizendo que o doutor não está, e ela então lamenta não poder lamber completamente o Sr. Zenos enquanto recebia uma carícia em sua cauda. Olha as ideias. Sofia então diz que chegou primeiro e sugere que ela volte para casa, e como consequência as duas começam a trocar uns olhares sinistros por ali, até que Lily se junta à competição, e se você pensa que já acabou, calma que tem mais, pois é nesse momento que chega outra mulher, bem ao estilo Férias Malucas, esbagaçando com a porta. Seu nome é Leo, e Lily mais uma vez informa que o homem está em uma visita domiciliar, informando que as outras pacientes já estão no fundo e que ela só vai entrar se arrumar a porta. E quando todo o grupo se reúne, Leo deduz que vieram pela comida de Lily, mas Sofia responde que provavelmente ela foi a única que veio por conta disso. E falando da elfa, vemos que ela está na lida com o preparo do jantar, incluindo nesse momento o suposto ingrediente secreto na refeição. Feito isso, ela convida as meninas para comer ali quando Zenos retornar, e Leo deixa claro que essa era a sua ideia. Sofia aceita, já que está por ali, e Linga menciona que também vai bater o pratão, e Lily diz estar ansiosa por uma refeição em grupo e depois se retira para guardar a roupa lavada. Sofia confessa que o cheiro da comida está a matando, e Linga não consegue se segurar até o jantar, então ela e Leo vão até a panela para pegar a comida. Ao provar, a mulher grande e a gata mencionam que o sabor daquele rango é incrível, e perdendo totalmente o controle, elas atacam a panela como se não houvesse amanhã. Sofia avisa que Lily não vai gostar nada disso, mas ao cheirar melhor, ela decide que vai experimentar também. Enquanto isso, a coitada da Lily estava de boa fazendo suas tarefas ali na companhia dos animais e da natureza, e essa harmonia lhe trouxe a paz necessária para deitar na grama e respirar por um momento. Ela não faz ideia da frustração que a espera. De volta à cozinha, vemos que a galera forrou a pança sem dó, e como diria o sábio Homer Simpson, nessas horas a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então Linga inicia os trabalhos culpando as outras duas, e Leo apenas repete a estratégia dela. Sofia questiona se as duas estão sofrendo de amnésia, e a mulher gato concorda que essa é uma boa ideia, ou seja, fingir que não lembra de nada. Leo sugere que prepare mais comida, e Sofia acha que essa é uma boa ideia, mas infelizmente já era tarde demais, pois a Lily chega por ali e educadamente pergunta o que diabos está acontecendo. Nisso as três então sentam à mesa e cada uma tenta se explicar, mas na real elas estão apenas enrolando, e Lily, começando a esgotar seu egoísmo, apenas mete um tapão na mesa e repete sua pergunta. Sofia então entrega os tacos e revela que o cheiro era irresistível e ela decidiu provar um pouco da comida. Linga por sua vez diz que suas mãos se moveram sozinhas, enquanto Leo admite que a comida estava muito boa. Vendo que a elfa está ficando irritada,
irritada. As três rapidamente se reúnem e concluem que a pequena está realmente irritada e parabéns, capitãs óbvias. Elas então continuam falando sobre um monte de coisa que não tem a menor relevância pro plot, até que a própria Sofia se cansa e comenta que as duas estão perdendo o foco da conversa e tal. E quando eu achei que iria desenvolver alguma coisa, elas continuam apenas brigando entre si, trocando mais e mais farpas. Lily então chama a atenção do pessoal de QI negativo à sua frente e deixa claro que Zenos ficará chateado se elas brigarem, e que tudo que ela queria era ter uma refeição com seus amigos. Diante do desabafo comovente, Sofia baixa a cabeça e se desculpa, enquanto Linga faz o mesmo e se compromete a ajudar com outro jantar, assim como Leo. De qualquer forma, a elfa lamenta que não haja mais ingredientes para fazer outra refeição. Ouvindo isso, outra figura intervém para questionar o que acabou de ser dito, pois certamente isso é um grande de um problema. Linga se assusta e se ajoelha diante de Carmilla, a criatura fantasmagórica que estava ansiosa para comer a comida de Lily e que acabou de descobrir que não vai rolar. Por conta disso, ela menciona que talvez fosse uma ótima ideia fazer outro ensopado, mas dessa vez um ensopado recheado com almas para deixá-lo mais saboroso. E diante de tal ameaça, as outras duas culpadas também se ajoelham diante de Carmilla, mas Lily pensa que cabeças não precisam rolar, apenas seria necessário ter mais ingredientes, e as três, sentindo que o corpo delas foi salvo, acharam essa uma ótima ideia e decidiram ir atrás dos ingredientes. Carmilla então pergunta se Lily não deveria estar mais irritada com elas, mas a elfa confessa que está de boa. Carmilla, por sua vez, menciona que elas não teriam a mesma sorte se tivessem encostado seus dedos sujos nas suas bebidas. A elfa então responde que age de forma mais calma porque é madura e gosta quando todos estão juntos, e para ela, o verdadeiro problema é não saber se conseguirá preparar a comida antes que Zenos retorne. A cena então muda e vemos que nosso protagonista está caminhando pela cidade no final da tarde, até que uma garota passa por ele, visivelmente com dor, e um homem com um tom de voz malicioso surge atrás dela. A garota diz que foi ao hospital por causa de uma dor de estômago, mas acabou não sendo atendida por falta de dinheiro. O homem agarra o cabelo dela e deixa claro que ter dor de estômago não é suficiente para uma escrava fazer uma pausa, então a leva violentamente. Conforme a cena desenrola, o sujeito leva a garota para um cemitério e a joga em uma lápide velha e suja, dizendo que ela acredita que ela é perfeita para uma semi-humana imunda como ela. E em meio à treta, uma sombra sai da tumba e entra na mulher, e sem ter percebido, o cara mete uma bicuda na barriga dela e sai, dizendo que ela só será alimentada se mostrar resultados. Quando ele vira as costas, ela se levanta e mete uma unhada na barriga do cidadão, rasgando-a. E ao vislumbrarmos a garota, vemos que ela está emanando uma aura poderosíssima, provavelmente graças à possessão que aconteceu anteriormente. O homem então corre por uma parte da cidade toda detonada enquanto grita por ajuda, até chegar novamente a Zenos. Ele relata que a serva dele enlouqueceu e pede ajuda ao rapaz, mas Zenos apenas critica o egocentrismo dele e nesse momento ela então o alcança. Zenos pergunta o que ele fez e ele respondeu que apenas fez o seu trabalho habitual, algo relacionado à agricultura, e como ele está muito ferido, ele está disposto a pagar se o rapaz puder fazer algo sobre ela. Nisso a garota tenta atacar o carinha mais uma vez e Zenos pergunta o que rolou com ela, que está deixando-a com esse péssimo humor, e ela responde apenas arremessando pedras do nosso protagonista e ele consegue desviar de todas elas. Ao perceber que nosso prota possui muita habilidade, o cidadão tenta ordenar que ele a elimine, mas Zenos se recusa, pois seu trabalho não é matar pessoas. Indignado, o boçal insiste que um aristocrata como ele não poderia morrer por algo tão insignificante e que para ele tudo se resolve apenas comprando uma outra escrava. Ao ouvir isso, Zenos é levado a uma memória traumática, onde ele está diante de muitas pessoas caídas e ao voltar a si, ele esclarece que seu papel é salvar o máximo de pessoas que puder. Nesse momento, a garota joga uma pedra gigante no curandeiro, mas ele envolve o punho com mana e destroça a pedra em pedaços, algo que deixa o nobre assustado e se questionando que tipo de curandeiro é capaz de fazer isso. A mulher se move rapidamente e o curandeiro sabe que sua velocidade é incomum até para sua raça, mas independentemente disso, com o escudo mágico, ele repele um ataque que sofre e arremessa a garota contra uma casa, e a consequência do impacto faz com que uma parede ceda e caia em cima do aristocrata. Após resolver a treta, Zenos vai até a semi-humana e diz que irá levantá-la, pedindo apenas para que ela se acalme um pouco. Nesse momento ela rasteja e reclama de dor, enquanto a aura maligna que a envolve se manifesta novamente, e então Zenos entende que ela está possuída. Após isso, a garota morde um de seus braços e com o outro ele então a cura, se questionando que tipo de agricultura faz com que as pessoas sejam possuídas por espíritos, eliminando o fantasma na sequência. Conforme a cena evolui, o aristocrata, vendo que o curandeiro restaurou a perna quebrada da garota em segundos, emerge dos escombros
ombros e diz que esse médico é incrivelmente poderoso. Ele então implora por ajuda, mas Zenos responde que seu turno acabou por hoje, então pergunta se pode vê-lo amanhã. Mas o nobre explica que amanhã já estará morto e exige ser curado agora. Zenos menciona que ele quer receber um pagamento adicional e o cara tira uma bolsa com várias moedas de ouro, mas isso está longe do que Zenos gostaria de receber. Afinal, ele é um curandeiro clandestino e não tem licença, e dizendo isso, ele pede então para levar a escrava como compensação e o cidadão aceita os termos e com isso Zenos o cura. Na sequência, vemos que a garota acorda e Zenos, ao lado dela, lhe mostra o papel dizendo que a comprou e pergunta qual é o seu nome, e ela responde que se chama Tio. Ele então, sem cerimônias, pede para que ela tire a roupa, pois sua compra foi cara e ele precisa saber se ela está em boas condições. E após hesitar por um instante, a garota faz o que foi ordenado e após a avaliar, Zenos descobre que ela tem um cálculo biliar que causa inflamação. Sem perder tempo, ele a cura completamente e ela não entende como ele foi capaz de fazer isso sem nenhum encantamento ou círculo mágico. Ela então agradece por isso, mas ele gostaria que ela também mostrasse serviço além de apenas agradecer, e Tio então diz que ele pode pedir o que quiser, e com isso ele então entrega um caderno e pede que ela procure algo. Após algum tempo, ela o conduz até uma planta que era o que ele estava procurando e ele agradece por isso. Ela então pergunta se um trabalho tão simples como aquele servia para ele, pensando que haveria muitas outras coisas envolvidas, mas ele diz que o seu trabalho já está concluído. Ela, sem entender nada, tenta explicar que está em dívida com ele, mas Zenos diz que ela já pagou de volta, mencionando que sempre exige um preço justo pelo trabalho que faz e paga um preço justo pelo que espera que os outros façam. Ela tenta dizer que não fez nada, mas ele explica que não é bem assim, pois ela encontrou as folhas que ele não poderia ter encontrado sozinho, o que significa que seu valor era igual ao que ele havia feito para ela, e dessa forma suas dívidas foram liquidadas. Com isso, nosso protagonista então rasgou o contrato de servidão e informou que agora ela era dona da própria vida. Radiante, Tio reconheceu que não sabia exatamente o que iria fazer daqui pra frente, mas que viveria para descobrir e voltaria para contar ao médico quando o fizesse. Ela então pergunta se poderia retornar um dia para vê-lo novamente, e ele confirmou que sim, dizendo que ela sempre poderia contar com ele como médico clandestino, desde que tivesse algum pagamento a oferecer, obviamente. Nisso a cena muda e após um dia caótico, o médico voltou para casa e foi recebido por Lily, que prontamente o informou de que a comida ainda não estava pronta, e no exato momento, as gulosas chegaram por ali com os ingredientes. Junto com elas, Carmila também apareceu e comentou que Zenos parecia ter se divertido tanto que era como se tivesse conhecido uma nova garota. Após provocá-lo, ela desapareceu, enquanto Lily comemorava que poderiam fazer muita comida com tudo aquilo que haviam trazido, e Zenos mal poderia esperar, enquanto Lily se comprometia a fazer um chá preto para todos beberem juntos. Depois disso, temos um flashback da história do nosso prota, onde vemos um homem atirar uma moeda de ouro para ele, mencionando que isso é algo que talvez ele nunca tenha visto em toda a sua vida, pois não é a grana que um pobre normalmente teria contato. O curandeiro pergunta a Aston o que ele está querendo dizer com isso, e o senhor arrogante, acompanhado por um bando de puxa-sacos, revela que eles não precisam mais dele. Zenos argumenta que ele fez muito por eles, e ao ouvirem isso, todos caem na gargalhada, e Aston zomba que ele é tão burro quanto quando ele era criança, dizendo que na real qualquer um teria servido no lugar dele, desde que fosse descartável e pudesse servir convenientemente como um escudo humano. De acordo com o líder, os pobres são basicamente gado e que ele, como um pobre animal, não faz parte do grupo. Zenos tenta argumentar que foi crucial para ajudar a equipe a se tornar forte, mas o guerreiro dispensa bruscamente, não querendo deixar o curandeiro reivindicar qualquer crédito utilizando magia obscura que aprendeu sozinho, pois nesse momento crucial sua equipe deve impressionar a realeza e a aristocracia, e ter um falido entre eles só arruinaria suas chances. Em outras palavras, a moeda de ouro não passa de um sinal de despedida e um pedido de silêncio para que ele nunca mencione que fez parte do grupo Fênix Dourado. Aceitando o dinheiro, Zenos se afasta enquanto escutamos as risadas da galera zombando dele. A cena muda e se estava ruim pro nosso prota, pior estava pra Lily, pois vemos que ela era uma escrava que estava sendo agredida por dois bandidos. Em um determinado momento, a garota consegue se libertar do homem que a segurava e sai correndo, mas ele então atira uma flecha em sua perna, fazendo com que ela desabe. Ainda lutando, ela tenta se defender e acaba mordendo a mão dele, enquanto ele tenta agarrá-la novamente, e como consequência vemos que o Sr. Podridão ali a perfura com sua faca. E enquanto está rolando a treta, Zenos caminha sem rumo, imaginando o que acontecerá com sua vida, até que ele ouve alguém gritando. Ao chegar por lá, ele vê que a bandida repreende seu companheiro por esfaquear sua preciosa mercadoria. Vendo a criança sangrando gravemente no chão, Zenos imediatamente oferece sua moeda de ouro para comprá-la, e como a elfa estava à beira de ir de arraça de qualquer maneira, a
mulher aceita a oferta e vai embora, satisfeita por pelo menos obter lucro. Assim que os agressores se vão, a elfa pergunta fracamente se vai morrer, mas nosso protagonista a cura num piscar de olhos, e a cura foi tão rápida que ela nem sentiu e sequer entendeu o que rolou. Mas de toda forma, só o fato de estar viva e bem faz com que ela chore de alegria. Zenos pergunta seu nome e ela se apresenta como Lily, lamentando que ele teve que gastar seu dinheiro com ela, porém ele a tranquiliza, dizendo a ela para não se sentir culpada. Ele então se apresenta como um curandeiro clandestino sem nenhuma licença oficial, mencionando que aprendeu a fazer isso sozinho. Quando ele pergunta a Lily onde ela mora, ele descobre que ela nem sequer tem uma casa, e o ronco de seu estômago revela que ela também não come há algum tempo, e com isso em mente, o curandeiro decide que sua primeira prioridade deve ser conseguir roupas novas para ela e alguma comida também. Eles então vão para uma taverna para jantar, e Lily bate o prato como se fosse a melhor comida que ela já provou. Encantada, ela pergunta por que ele também não está comendo, mas Zenos diz que não está com fome, porém, a real é que ele infelizmente está liso. Enquanto Lily come, ele reflete sobre o que fará com ela em seguida, pensando que talvez colocá-la em um orfanato na favela seria a coisa sensata a fazer, mas quando ele começa a imaginar a maneira como ela seria tratada por lá, o faz abandonar rapidamente essa ideia. Lily pergunta a Zenos sobre onde ele trabalha e ele diz que acabou de ser expulso de seu grupo, deixando sem ter para onde ir e que irá começar a procurar algo para fazer. Eis então que um homem entra cambaleando na taverna, ferido e implorando desesperadamente por um copo de água. Zenos rapidamente percebe o ferimento de bala e a marca de queimadura no braço do homem, e esse é claramente o resultado de um armamento mágico. O lagarto diz que foi baleado por engano e só quer que essa dor vá embora, e vendo isso, o curandeiro se levanta para oferecer ajuda, mas ao notar a seriedade da lesão, decide adicionar um encantamento para garantir uma recuperação mais segura. Imediatamente ele realiza a cura e o rapaz se recupera instantaneamente, e sem acreditar, o homem ferido pergunta o nome do curandeiro, levando Lily a anunciar orgulhosamente a identidade de seu novo amigo. Embora não esteja familiarizado com esse nome, o grato homem dá a Zenos 4 moedas de ouro como pagamento, deixando a taverna feliz. No entanto, Zenos fica estranhamente quieto, levando Lily a perguntar o que há de errado. Eis então que a ficha do nosso protagonista cai, e assim como você paga em restaurantes pela comida, os curandeiros também devem ser compensados por seus serviços, e ao lembrar da gratidão de Lily quando ele a curou, e percebendo que ninguém nunca o havia agradecido daquela forma antes, ele decide então abrir uma clínica para ajudar aqueles que precisam. Acontece que, como ele é das quebradas, obviamente não poderá obter uma licença, o que significa que terá que abrir uma clínica clandestina e operar ilegalmente, e Lily, contra todas as possibilidades, acha isso legal e se oferece para ajudar no que puder, e Zenos questiona que essa parada pode ser qualquer coisa menos legal. Mas enfim, só se vive uma vez. Ele então questiona se arrastar uma criança para negócios ilegais não torna o buraco ainda mais profundo, mas Lily se aborrece e aponta que ela foi comprada por ele e está feliz em servi-lo, enquanto o nosso brother Zenos só estava tentando ajudar e sequer tinha a intenção de comprar uma escrava para início de conversa. Mas como Lily não tem para onde ir e abandoná-la nas ruas não lhe faria nenhum favor, então Zenos decide apenas deixar rolar e se compromete a cuidar da menina até que possa encontrar um lar permanente para ela. Lily, por sua vez, promete servir seu mestre de todas as formas, mas Zenos pede gentilmente para que ela evite frases comprometedoras. A cena então muda e após saindo da taverna, ambos se dirigem a um bairro em ruínas, onde Zenos manifesta seu desejo de estabelecer sua clínica em meio aos destroços. Lily observa que a área não parece propícia para iniciar o negócio, ao que ele explica que essa parte da cidade está abandonada, e isso é ideal para uma operação discreta, já que abrir uma clínica no centro seria imprudente da parte deles. E buscando uma residência minimamente habitável, Zenos finalmente encontra um lar que, segundo ele, parece ser ótimo, mas que para Lily e até para mim parece uma mansão mais digna de um filme de terror. Mas seguimos. A moça até tenta amortecer, dizendo que reconhece que é bom ter um lugar para ficar, mas sinceramente aquele local parecia uma mansão mal assombrada, e encontrar um espectro por ali não seria nada agradável. Confuso, Zenos pergunta sobre o que ela está falando, levando Lily a esclarecer que espectros estão entre os mortos-vivos mais poderosos. Eles se assemelham a pessoas, mas um simples toque é suficiente para drenar a vida de alguém, transformando em um receptáculo de desespero e sofrimento. Eventualmente, a vítima se torna um fantasma forçado a obedecer todos os seus comandos, e na cena seguinte, nosso humano Zenos, que é poucas ideias, já está abrindo a porta da mansão e entrando, demonstrando claramente sua pouca consideração pela opinião da elfa. Diante da situação, Lily apela pro Pai Nosso de sua
própria espécie, invocando uma luz sagrada e radiante que dissipa a escuridão e ilumina seu caminho. Zenos, demonstrando muita surpresa, descobre que a garota realmente possui habilidades mágicas e com a iluminação adequada, permitindo que eles examinem o local com atenção, ele se sente grato por finalmente ter encontrado um abrigo. Em seus tempos como aventureiro da Fênix Dourado, ele passava a maioria das noites sozinho e ao relento. Além disso, as vigas ali eram firmes e com uma limpeza completa, o local poderia ser perfeito para morar. No entanto, Lily avista uma sombra se movendo e discorda ainda mais da avaliação de seu mestre. Ela se esconde atrás dele enquanto ambos veem um espírito flutuando pelas escadas, exigindo que eles lhe entregassem o aroma da vida. Lily exclama que aquilo era definitivamente um problema, mas Zenos permanece calmo como se nada incomum estivesse acontecendo. Segundo ele, já havia previsto que alguém residiria ali porque a casa era boa demais para estar desocupada. De qualquer forma, o espectro ataca o jovem, que responde prontamente com uma magia curativa, repelindo o ataque e desintegrando os braços do fantasma. Assim que a situação se acalma um pouco, Zenos explica calmamente que já havia derrotado cerca de uma centena de seres como ela com sua antiga equipe. Portanto, ele pergunta gentilmente ao fantasma residente se ela se importaria de lhe emprestar uma parte de sua casa. E incapaz de aceitar tal humilhação, o espectro tenta atacar novamente, apenas a perceber que não consegue lidar com aquele intruso e isso a choca, já que nenhum mortal jamais havia causado problemas a Carmilla, a rainha dos espectros. Determinada, ela convoca seus servos para se livrar dos invasores e Lily entra em pânico, enquanto Zenos apenas coça a cabeça, lamentando que uma solução pacífica não seja viável. Ele então conjura uma cura superior, obliterando todos os espectros menores como se fossem absolutamente nada. E chocada, Carmilla questiona a identidade daquele humano e Zenos responde que ele não é ninguém especial, apenas um curandeiro clandestino. Retornando ao assunto principal, ele se desculpa pela invasão, mas enfatiza que realmente o ajudaria a ter um local para dormir e algum espaço para tratar seus pacientes, e sem ter outra opção, a fantasma concede o primeiro andar ao humano, reservando o segundo andar para si, e Lily não consegue decidir se está feliz ou horrorizada com essa situação. Após algum tempo, eles limpam o local, transformando em algo que lembrava uma clínica de verdade. A propósito, Lily pergunta se ela pode sair divulgar a clínica, mas Zenos não quer despertar suspeitas no hospital real, preferindo que os clientes o encontrem naturalmente. Por sorte, alguém realmente aparece no momento em que Zenos termina de falar e acaba sendo justamente o Homem Lagarto que ele havia curado alguns dias atrás. Para surpresa de todos, Zenos já havia previsto que aquela vítima voltaria. Afinal, alguém que sofre de uma queimadura mágica provavelmente não é uma pessoa comum e geralmente tem bons motivos para evitar hospitais convencionais. E impressionado com a perspicácia do humano, o lagarto se apresenta como Zonde e pergunta se ele poderia examinar sua irmã mais velha. A mulher avança, revelando uma lesão terrível causada por um ferimento de bala mágica. Ao examinar a ferida, Zenos deduz que deve ter sido causada por uma arma mágica envenenada e pra mim esse braço tá podre, mas beleza, seguimos. Nosso prota diz que a bala ainda está lá dentro e ela pergunta se ele descobriu tudo isso com apenas um olhar e ele reconhece que sim. De qualquer forma, após uma análise mais detalhada, Zenos conclui que o braço dela não tem salvação, sugerindo a amputação antes que o veneno se espalhe ainda mais. Com um suspiro, a mulher pergunta quanto essa brincadeira lhe custará e calmamente nosso prota afirma que sairá 1 milhão de Wen. Seu irmão protesta imediatamente contra um preço tão elevado, mas ela o manda relaxar porque ela vai cuidar disso. Curiosa, ela pergunta se ele vai manter o preço sabendo que ela é a Zofia, o Tornado, e ao ouvir isso, Zenos percebe que acaba de conseguir sua primeira cliente importante. Afinal, ele sabe que Zofia é uma das 3 líderes que comandam as favelas, líder do povo lagarto e uma figura heróica entre os membros oprimidos da comunidade, que rouba de comerciantes corruptos para sustentar os pobres. Ela então exige ser convencida do motivo pelo qual ela deveria pagar 1 milhão por uma amputação, e Zenos esclarece que ele não cobraria esse valor a menos que pretendesse regenerar o membro dela por completo e que isso é exaustivo pra cacete. Além disso, ele não trabalha mais de graça e que não vai tolerar arrogância em sua clínica, seja de uma líder de gangue ou do próprio Papa, e espera apenas ser bem remunerado pelos seus excelentes serviços. Em descrença, Zofia admite nunca ter ouvido falar de um curandeiro capaz de regenerar membros, e igualmente surpreso, Zenos não fazia ideia de que outros curandeiros não podiam fazer isso, e de qualquer forma, com a permissão da paciente, o médico inicia o tratamento invocando um bisturi feito puramente por mana. Zofia se vê novamente espantada por mais um talento oculto daquele homem, algo que Zenos realmente não compreende, afinal, de que outra forma os outros médicos poderiam realizar incisões?
Deixando esses pensamentos de lado, ele aplica um feitiço de cura na área afetada para anestesiar a dor, e em seguida começa a cortar o braço de Zofia. E segundo ele, é nesse ponto que a brincadeira começa a tornar complexa, pois primeiro ele vai lançar um feitiço defensivo para estancar o sangramento, aplicando simultaneamente magia de cura para amplificar a regeneração da área ferida. Então, metodicamente, ele restaura os ossos do braço primeiro, seguindo por nervos, vasos sanguíneos, músculos e finalmente a pele. E uma vez concluído, a Tornado tem um braço completamente novo. Exausto após realizar um procedimento tão impecável, o curandeiro se senta para recuperar o fôlego e todos estão atônitos com o que acabaram de presenciar. Zondi, porém, fica um pouco mais impressionado ao apontar para algo pendurado de cabeça para baixo no teto, perguntando o que é aquela coisa estranha. E o médico explica que é a colega de casa deles, ou seja, um espectro. Carmilla apenas comenta que desejava que a humana tivesse ido de vala e se retira, e Zenos garante que a garota fantasma é realmente amigável e eles não precisam se preocupar. Zofia então começa a rir, comentando que aquele médico é tão brilhante quanto hilário e como gostou muito dele, promete enviar seus subordinados a Zenos para tratamento, garantindo um excelente pagamento em troca. A cena muda e mais tarde Lily prepara um chá para seu mestre e recebe um carinho na cabeça, mas Zenos não entende porque tem 3 xícaras por ali. A elfa está prestes a explicar que a outra residente deles também aprecia um pouco de chá, quando de repente a própria espectro surge do nada, soprando suavemente em sua xícara para evitar queimar a boca. Sinceramente, Zenos acha essa preocupação um tanto quanto peculiar vindo da rainha dos espectros, enquanto Carmilla aproveita a oportunidade para dizer ao humano para se preocupar com sua própria vida. Lily celebra o recente aumento de novos pacientes na clínica desde a visita da Zofia, embora Carmilla ache entediante que ninguém tenha ido de vala ainda. E assim que ela termina de dizer isso, ela distraidamente toma um gole de chá quente, queimando a língua e corre para o andar de cima. A elfa então se pergunta por que os homens lagartos estão constantemente feridos, e Zenos especula que é devido à guerra contínua entre facções das favelas, tendo os homens lagarto, os orcs, e quando ele estava prestes a revelar a terceira raça envolvida, quando de repente ouvimos um estrondo alto do lado de fora da clínica que o interrompe, levando a deduzir que o grupo final acaba de descobrir sua localização. Momentos depois, a porta da clínica se abre e então adentram uma dúzia de lobos humanoides, que podemos inclusive perceber que tem uns com o cérebro cozido de tanta substância ilícita, os quais são liderados por uma mulher que se apresenta como Linga, líder dos lobisomens das favelas. Ela exige saber se está falando com Zenos, o curandeiro clandestino, e Zenos lembra que Linga, conhecida como a Tirana, controla todas as operações ilegais de jogos de azar no submundo, e ele acha estranhamente fascinante observar o tipo de clientela que ele está atraindo. Independentemente disso, o médico informa que o horário da clínica terminou por hoje, a menos que seja uma emergência. Linga responde sem rodeios que a emergência é o próprio Zenos, pois sua gangue está envolvida em uma batalha feroz contra a facção dos lagartos, porém, seus rivais continuam voltando como se seus números nunca diminuíssem. Eventualmente, descobrindo o envolvimento daquele curandeiro clandestino, ela decidiu que ele precisava ser eliminado. Ao declarar isso, Linga levanta um machado e golpeia no chão da clínica, rachando os azulejos, e já na sequência desfere um golpe no pescoço de Zenos, mas seu ataque para abruptamente contra um escudo mágico que o protege, fazendo seu machado se esbagaçar. Percebendo que a situação está se agravando, Zenos aconselha silenciosamente Lily a esperar nos fundos. Linga ordena que seus subordinados ataquem o curandeiro, mas não importa o que eles tentem, nada o fere, nem dentada no calcanhar, e eu rei com isso aí. Frustrada, a líder dos lobisomens ordena que seu bando destrua a clínica, enquanto Zenos tenta falar com eles na boa, mas ninguém ouve. De repente, pistola com a algazarra, Carmilla decide chegar por ali pra gelar a moleira da galera, fazendo com que não passe nem Wi-Fi nos lobisomens. Nisso, Zenos perde a Carmilla pra puxar o freio, afinal, o primeiro andar é de sua responsabilidade. Além disso, esse é um local dedicado a salvar vidas, não a extingui-las. No entanto, ele agradece porque ela se preocupou com ele, e Carmilla fica meio sem jeito e decide apenas se retirar. E bem, somando essas improbabilidades desse anime que estou simplesmente amando, como os lobisomens são criaturas noturnas e possuem o medo aterrador de seres sobrenaturais que espreitam na escuridão, Linga se rende rapidamente ao curandeiro porque ela acha que ele comanda um espectro poderoso. A cena então mudou e no dia seguinte, para fechar a conta e passar a régua, um orc entra na clínica e anuncia que a líder de sua facção, Lady Leo, solicita uma audiência com o curandeiro clandestino. Após a visita do orc, nosso humano Zenos
Zenos dá aquela suspirada profunda, mencionando que já esperava por isso, pois depois de lidar com lagartos e lobisomens, os orcs seriam os próximos. A propósito, ele se lembra que a líder deles é alguém importante que fez uma fortuna minerando pedras de mana, pensando que então apenas um mês depois que ele abriu essa clínica, ele já lidou com todo tipo de líder das facções ali das quebradas. Zenos então pergunta ao orc se sua líder é uma pessoa razoável e ele responde que ela é tão sábia quanto honrada, e eu já não sei se isso é verdade. Refletindo sobre isso, Zenos nota que pelo menos Zofia tem deixado presentes caros na clínica todos os dias, enquanto Linga está construindo um verdadeiro palácio ao lado como compensação pela bagunça que ela causou. Então se a chefe orc for parecida com essas duas, ele pensa que não deverá ter problemas. Zenos pergunta por que ela não veio pessoalmente, e o soldado respondeu que nunca traria a chefe a um lugar onde lobisomens e lagartos estão constantemente entrando e saindo, especialmente porque ela mal consegue se mover. Dada a gravidade da situação, o curandeiro então acaba fazendo uma visita pessoal à paciente, sendo levado ao meio do nada, nas profundezas de uma caverna de mana, para conhecer a tão falada soberana daquela raça. Uma vez por lá, Leo o cumprimenta e ele pergunta como ela soube dele, e ela responde que preferia até não saber, dado o quão famoso seu trabalho se tornou nas favelas após seus serviços recentes. Naturalmente, os lobisomens e lagartos fizeram o possível e até o impossível para esconder essa joia rara, mas Leo decidiu investigar por conta própria e finalmente a encontrou. Zenos se irrita por estar sendo tão conhecido mesmo sendo clandestino, enquanto Leo aponta que, pelo que ouviu, ele pode fazer qualquer tipo de cura se o preço for justo, e ele confirma que trabalhar de graça é um pouco cansativo. De qualquer forma, a orc menciona que não pode se mover de seu lugar no momento e adoraria saber o porquê. Enquanto Zenos vê que está sendo testado na frente de todos, mas não tem escolha a não ser examinar o caso. Ele então dá aquela verificada no corpo da paciente internamente, porque não há ferimentos externos visíveis. Leo menciona que nunca viu um médico fazer isso, e bem, ele por sua vez também não faz ideia de como esses caras curam as pessoas sem investigar seus corpos completamente. A propósito, ele descobre um caroço em sua barriga e sente a mana cercando o objeto. Leo confirma que é uma pedra de mana encantada com explosão e com uma potência altíssima. Zenos pergunta como isso aconteceu e se alguém colocou na comida dela ou algo do tipo, mas ela confessa que confundiu a pedra com um bolinho de arroz e acabou comendo, vai entender. Zenos então dá uma bela de uma suspirada e se dirige à saída, garantindo que ela logo vai expelir essa parada por meios naturais, se é que vocês me entendem. No entanto, Leo explica que não é tão simples porque ela deu aquela mastigadinha básica na pedra e não vai demorar muito para que ela detone. E a orc não quer fazer nenhum movimento brusco, precisamente para evitar de provocar isso. Outro problema é que seus homens não querem sair de perto dela, sempre jurando morrer ao lado dela se ela for de comes e bebes, e dessa forma Zenos pergunta o que ela quer que ele faça, e ela está disposta a doar toda a riqueza a ele, pois se essa pedra detonar, isso vai decretar o fim dos orcs da favela, e a líder prefere deixar sua riqueza com alguém que faria um bom uso dela, porque ela ouviu dizer que o curandeiro até cobra caro pelos seus serviços. No entanto, ele examina as crianças carentes de graça, e isso é algo que ela simpatiza, e dito isso, ela joga uma chave para o humano. Ele pergunta se faz muito tempo que Leo ingeriu a pedra de mana, e quando ela confirma, ele caminha em direção a ela, invoca um bisturi e o crava na barriga da chefe, fazendo os doidão ao redor dela enlouquecerem. No entanto, Zenos simplesmente levanta a mão portando a pedra e deixa todo mundo perplexo. Leo pergunta o que diabos acabou de acontecer, e ele a informa que abriu seu estômago, removeu o objeto e depois a selou completamente. E embora impressionada, Leo avisa o doutor para ter cuidado com esse explosivo, então Zenos envolve a pedra com as duas mãos e aciona uma detonação que pôde ser ouvida e sentida lá fora da caverna. Mas apesar disso, nosso humano Zenos não tinha nenhum único arranhão, afinal, ele deu aquela protegidinha básica em suas mãos com magia defensiva. Claro, segundo ele, doeu pra cacete e tudo ficou de boa por conta dele ter aplicado cura. No final, o homem devolve a chave para a orc e ela não consegue acreditar que esse cara recusou toda a sua fortuna daquela forma. Zenos responde que ele só exige um pagamento equivalente ao serviço prestado e isso parece um pouco demais. Leo nesse momento cai na gargalhada e confessa que gostou do nosso prota desmiolado, tanto que agora o considera o salvador da raça orc e que a partir de agora ele pode contar com eles pro que der e vier, incluindo segurança 24 horas em sua clínica, mas Zenos sinceramente prefere que isso não aconteça. Depois de sobreviver ao risco de virar patê, a orc diz que está com fome e então ela pega 2 bolos de arroz ali e oferece ao doutor, mas ele diz que está de boaça e que vai comer em casa. Falando em casa, alguns dias depois, de volta à sua residência, Zenos
nota que Lily está um pouco desanimada, e ela explica que Zofia, Linga e Leo têm visitado muito ultimamente. E pensando nisso agora, nosso prota concorda, já que Zofia aparece todo dia da lua, Linga aparece todo dia da água e Leo aparece em todo dia do ouro. E nenhuma delas vem ferida, doente ou algo do tipo, então o Dr. Cabeça de Vento não entende por que elas continuam vindo até lá. Lily se pergunta se ele não consegue nem mesmo adivinhar o porquê, então ele supõe que as três devem ter muito tempo livre e eu adoro a inocência de cidadão. Lily estava prestes a dar sua opinião, mas Carmilla interrompe para dizer que é amor, esclarecendo que essas mulheres estão apaixonadas por Zenos. Ele responde que isso é ridículo, já que ele é apenas um curandeiro não licenciado operando fora da lei, mas ela informa que os seus olhos espectrais não mentem, e sempre que ela observa do teto, elas olham para ele como mulheres verdadeiramente apaixonadas, e Lily admite que está preocupada, já que as três são muito bonitas, e Zenos acrescenta que também são bastante problemáticas. Achando engraçado, Carmilla garante que é apenas uma questão de tempo até que a próxima guerra entre facções ocorra por conta de um certo curandeiro, então é bom pra Lily escolher suas armas em breve, e da sua parte, a elfa lembra que ainda é uma criança pra essas coisas e não chega nem perto da beleza das outras, mas a Spectro garante que todas as 4 donzelas apaixonadas são igualmente bonitas, e o nosso prota apenas suspira e pensa que não consegue nem rir dessa bobajarada toda, de tão absurdo que isso soa. Acontece que ele nem precisava mais pensar nisso, porque o pesadelo estava prestes a se tornar realidade, porque algum tempo depois, gente, o que aconteceu? A primeira a aparecer na clínica é Zofia, o Tornado, anunciando que está prestes a declarar guerra contra as gangues rivais e quer saber se Zenos está disposto a se juntar aos seus homens lagarto. E seguindo-a estava Linga, a tirana, e segundo ela, a hora da vingança havia chegado e Zenos deve se juntar aos lupinos para o confronto. E por último, Leo veio dar o seu recado e dessa forma, uma guerra foi estabelecida entre as 3 facções, com Zenos no centro de todo esse furacão, tendo recebido presentes generosos de cada líder para garantir sua participação. Carmilla brinca que muitos morrerão por causa do bisturi do doutor, enquanto Lily continua emburrada nessa treta toda. A cena muda e no dia seguinte, a luta entre os grupos começa ao meio-dia em uma arena abandonada nos arredores. Acompanhadas por seus soldados, as 3 líderes se encontram no centro do ringue. Zofia elogia a coragem das outras duas para aparecerem, sabendo que vão de comes e bebes. Linga acha a piada terrível e promete mostrar aos seus inimigos o quão benevolente ela tem sido durante todo esse tempo. E por último, a Leo ridiculariza a noção de que as oponentes pensam que pode enfrentar os orcs em um combate mortal. No meio disso, Zenos grita das arquibancadas para chamar a atenção de toda a galera ali, dizendo que ele não tá ali para impedir a luta, já que os conflitos entre esses grupos duram anos e anos. E obviamente há muito ressentimento acumulado entre todo mundo. Na real, ele só veio dizer que eles deveriam lutar até ficarem satisfeitos e Lily não poderia estar mais confusa, enquanto as líderes decidem que a vencedora vai levar o doutor como prêmio assim que os inimigos estiverem mortos. E pra mim, Zeno só tá dizendo algo do tipo que vocês vão fazer uma trocação ali de uns 30 minutos de soco e depois sair de boa. Mas enfim, vamos ver onde é que isso vai dar. E sem demora, Zofia saca suas adagas e quase atinge o pescoço de Linga, que escapa no último momento. Leo se lança contra a Lagarta, que também se esquiva com habilidade, lançando a Orc com uma bomba sobre as gangues. Linga não leva isso na brincadeira e atinge seu oponente com um machado de 2 mãos, forçando Zofia a bloquear com dificuldade. Mais uma vez a Orc vem com tudo com um chute voador de cima, criando um buraco no campo de batalha, enquanto a líder Lagarta, depois de desviar do impacto, enfrenta o batalhão Orc e consegue fazer algumas vítimas pelo caminho. Linga então derruba os lagartos à sua frente, enquanto Leo esmaga o crânio de um lobisomem que nada pôde fazer para reagir. E a partir dali, meus amigos, o pau torou com muita intensidade, com um conflito generalizado e continua intensamente até o final da tarde, e a galera já não tá entendendo por quê, até que em um determinado momento eles começam a se ligar que por mais espancado que alguém seja, ninguém capota o Corsa. Zofia então percebe que inclusive suas feridas estão se regenerando, até que Zenos fala novamente para lembrar a todos que ele não veio para interromper a treta, mas como todo mundo ali é seu paciente, ele continuará curando cada um deles até o final. E percebendo que continuar essa luta é um tempo perdido, Zofia se senta no chão se sentindo tola por não ter percebido a situação antes. Linga nunca ouviu falar de um curandeiro capaz de restaurar tantos de uma vez só, e Leo declara que essa luta nunca vai terminar. Zenos concorda, é claro, mas não apenas por causa da sua intervenção médica, mas por causa do sentimento infinito de vingança que atravessa gerações e gerações de cada uma das raças presentes e garante que o conflito nunca vai terminar, porque sempre vai haver conta para acertar.
E sendo assim, tudo bem para as facções continuarem a guerra, mas saibam que Zenos vai cobrar por cada regeneração que realizar. Logo as 3 líderes caem na gargalhada e concordam que não vale a pena dar vazão a todo esse ódio dessa forma. Então declaram que a guerra acabou de terminar. Zofia lembra de um orc dizendo que oferecer perdão é ter força, e com isso as 3 cerram os punhos no ar e decidem que só resta uma luta que vale a pena lutar. Zenos se pergunta do que elas estão falando, pra variar, e Lily apenas se limita a mencionar que ele é muito popular. Deixando isso de lado, ela questiona por que ele interveio dessa forma, e Zenos compartilha que certa vez teve um mentor que disse: um curandeiro é de 3ª categoria se apenas cura feridas, de 2ª categoria se cura e conforta, e de 1ª categoria se torna o mundo um lugar melhor. A frase que foi falada lá no início do anime. Interessada, a Elfa quer saber como era esse mentor, e Zenos confessa que ela era estranha, mas uma pessoa impressionante. E por causa da mentora, por mais de 3ª categoria que ele seja, ou que ele ache que ele seja, ele quer tornar a favela um lugar melhor, ou pelo menos esse é o discurso que ele vai adotar, porque se mais ninguém na favela se machucar, meus amigos, ele vai ficar sem trampo. E depois de notar que o cara é um verdadeiro mentiroso, Lily também aponta que gosta dele. Ele responde o mesmo, mas ela fica irritada porque ele não entendeu o tom de sua frase, embora ela não queira explicar exatamente o que ela queria dizer. E seja como for, Zenos, que não é tolo, anuncia que é hora de cobrar pela consulta e vai pra casa. A cena muda e no dia seguinte, o comandante da divisão do reino chama a vice-comandante Krishna depois de ouvir rumores preocupantes sobre o conflito territorial entre os semi-humanos nas favelas ter acabado. Embora seja uma disputa de muitos anos que todos conhecem bem, o reino se preocupa com isso, mas não da maneira como a gente está pensando, meus amigos, pois Herzert prosperou sobre o seu rígido sistema de hierarquia com a realeza no topo. Os cidadãos, por sua vez, descontam suas frustrações nos pobres, que por sua vez descontam uns nos outros, e é isso que mantém o equilíbrio dessa sociedade, cacete. Segundo o comandante, o que o assusta é a possibilidade de que os pobres se unam, pois isso seria uma ameaça à aristocracia, ou seja, à classe dominante. Isso me lembra até um certo país, mas eu não vou dizer o qual. O rei é como um sol para o povo, e é dever da ordem dos cavaleiros defender a capital onde reside seu governante. Christian não entende de onde o comandante está tirando a ideia de que existe um pacificador entre as facções, porque eles sempre se odiaram profundamente e nunca se uniram, e não há um único ser capaz de interpor entre a Tornado, a Tirana e a Poderosa. E sobre isso, o comandante até concorda, mas isso vai totalmente contra os rumores que ele ouviu. Aparentemente, existe um pacificador entre as gangues, que foi capaz de mediar as 3 e pacificar o conflito, arriscando até mesmo uma suposta união entre eles. E seja apenas uma história mal contada ou não, o exército não pode ignorar isso, então a missão de Krishna, a Rosa de Ferro, prendeu o rebelde que ameaçava unir os pobres contra a classe dominante. Rapaz, olha a treta que o nosso prota arrumou por ser gente boa. A cena então muda e enquanto isso, Zenos espirra por estarem falando dele e isso preocupa a Lily. Em meio a muita discussão sobre quem cuidaria de Zenos, nosso prota termina de tratar Zofia e Lily nota que fazia tempo que a mulher lagarto não precisava de tratamento. Zofia brinca sobre quase se inscrever no plano de saúde da casa devido às suas visitas frequentes, e o curandeiro lembra que aquilo não é um clube porque a mulher vem mesmo quando não há problema pra resolver. Na real, a Tornado menciona que teve uma briga ontem com soldados da Ordem porque eles estão de olho na gangue. Zenos lembra que da primeira vez que tratou a lagarta, ela e seu irmão também foram feridos por soldados, e ela confirma que foram pegos quando tentaram entrar sorrateiramente na mansão de um aristocrata para pegar alguns itens emprestados, se é que vocês me entendem. E falando nisso, Zondi lembra que havia uma doida tirando com aquela arma de chama mágica. A pessoa em questão é a vice-comandante conhecida como Rosa de Ferro, que sempre faz o inferno em suas aparições. E Camila dá aquela risadona sincera, imaginando a bagunça que aconteceria se ela surgisse por ali e se somasse as outras 3 que já frequentam o lugar. E Zenos, que não poderia estar mais errado, acha que ele está livre dessa preocupação. Afinal, os Cavaleiros Reais não iriam atrás de um curandeiro clandestino trabalhando em um chiqueiro. Mas Carmilla garante que não é bem assim, pois seu instinto espectro geralmente é bem preciso e bem, ela não poderia estar mais certa. E ignorando todos os avisos, o doutor convida a Lily pra bater o rango e então as outras 3 entram sem serem convidadas. Zondi quer salada, enquanto Linga quer peixe e Leo quer carne. Por sua vez, Zenos deixa claro que ninguém perguntou a elas, mas a verdade é que ele não tinha mais controle sobre sua própria clínica, que era decididamente dominada pelas criminosas mais perigosas do reino.
Durante a refeição, antes de subir para um cochilo, Carmila lembra a Zenos que ele é o único no reino capaz de manter aquelas 3 na linha, e o jovem se sente como um domador de feras com essa informação, mencionando que ele espera não ter mais visitas problemáticas, algo que Carmila apenas rebate, dizendo que com essas palavras ele acabou de selar seu destino. A cena muda mais uma vez e nas favelas, vemos que as raças que antes eram inimigas mortais começaram a conviver juntos de boaça ali, e Krishna ao ver isso mal consegue acreditar quando vê uma atmosfera tão amigável. Ela até se aproxima de um lagarto aleatório ali e nota que sua raça parece estar se dando bem com os lobisomens e orcs, e o homem responde que eles não são tão ruins depois que você os conhece lentamente e tal, viraram tudo brother. A oficial pergunta o que aconteceu com a guerra entre as raças, enquanto o lagarto apenas responde que não vai dizer mais nada, enfatizando que ele não quer chamar atenção. E nesse momento Krishna perde sua paciência e aponta sua pistola para a barriga do lagarto, mas ele ainda se recusa a dizer, respondendo que todos devem muito àquele homem. E em meio à treta, o lagarto vê Zofia e Zonde passando, então grita o nome dos seus chefes e rapidamente Krishna sai dali na disparada para evitar problema em território inimigo. E ao ver os líderes dos lagartos, ela lembra que os irmãos deveriam estar sem um braço pelo menos, mas eles se regeneraram como se fosse um milagre. E em busca de respostas, enquanto se perdia nos arredores da favela, a vice-comandante chega à clínica de Zenos e pergunta como voltar para a cidade. E nesse momento Lily aparece oferecendo um chazinho e a humana aparentemente reconhece a elfa e então aponta sua arma para Zenos e dispara algo como se fosse uma nuvem roxa no curandeiro, agradecendo pela coincidência. E nisso o episódio acaba e o que temos para hoje? Bem, é curiosidade para ver como nosso mano Zenos irá se safar dessa. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.